Mas então, como ganhar massa magra? Como aumentar os meus músculos? Pergunta difícil, resposta complexa. Pensar em músculos, nós temos que pensar por 4 vertentes aqui. Primeira, do que o músculo se alimenta. O que é definitivamente o músculo? Segundo, quem são os peões de obra dos músculos? Quem que estimulam os músculos? Terceiro, de forma exógena, de fora para dentro, como estimular os músculos? E quarto, em que momento esse músculo realmente tem chance de aumentar? 4 coisas importantes da gente pensar. Primeiro, músculo é proteína. Você sabe que músculo é feito de proteína. É a proteína. E para isso eu preciso então ter ingestão de proteína. Repito o que eu já falei em outros vídeos. Não necessariamente as proteínas animais, mas as proteínas animais têm mais compatibilidade, são mais completas em termos de aminoácidos, que são os constituintes das proteínas, com a nossa proteína, que também é animal. Mas, então pensar em músculo em termos de alimentação, nós precisamos basicamente pensar em oferecer para os músculos proteína de boa qualidade, numa periodicidade que é individual para cada pessoa. Basicamente, por alto, sabemos que nosso turnover, ou seja, a velocidade com que necessitamos de aminoácidos e que disponibilizamos esses aminoácidos é cerca de 3 horas mais ou menos. Ou seja, a cada 3 horas eu estaria precisando de aminoácidos no meu corpo. Aminoácidos, proteínas. E toda vez que eles faltarem, geralmente meu corpo vai acionar minha reserva de aminoácidos, que são os meus músculos, que podem ser desaminados, ou seja, abertos essa sequência de aminoácidos. Eu perco o músculo e ofereço para o meu corpo os aminoácidos para ele utilizar na pele, para o cabelo, para o olho, para a unha, para o que quer que seja. Então, boa qualidade e quantidade de proteínas é fundamental. Mas eu também preciso que o meu corpo fabrique endogenamente os hormônios responsáveis pela manutenção, pelo anabolismo, pela construção. Anabolismo não é ter anabolizantes, né? Anabolismo e reparo celular, que é a função de hormônios esteroidais dos hormônios sexuais, quer dizer simplesmente construção. Ou seja, para construir, para reconstruir, para reparar, eu preciso de hormônios que têm essa função anabólica e também de reparo celular. São os hormônios sexuais, principalmente dos hormônios sexuais para homens e mulheres, principalmente a testosterona. E para ter boas quantidades de testosterona, dependo de idade, de não estar ingerindo pílula contraceptiva. Pílula anticoncepcional para a mulher destrói, acaba com a possibilidade da mulher ter boas produções de testosterona. E aí, sem testosterona, dificilmente desenvolver massa muscular. Isso é extremamente comum. Então depende de idade, do que a gente está fazendo, dos nossos hábitos de vida e também em termos de alimentação, de darmos para o corpo o substrato para a produção dos hormônios esteroidais. São eles colesterol. Toda vez que falta colesterol para o meu corpo, e aí a gente sabe que níveis muito baixos são deletérios, são ruins para o nosso corpo produzir hormônios, o meu corpo diminui a produção dos hormônios sexuais, que são produzidos a partir desse substrato, do colesterol. Então, boa alimentação para nutrir os músculos, para que eu tenha uma boa condição hormonal, o que depende também do que eu faço, dos meus hábitos, do que eu tomo, no caso das mulheres, anticoncepcionais, ou de algumas outras medicações que fazem declinar, diminuir os níveis de testosterona. Sim, as mulheres também têm testosterona, deveriam ter o melhor possível dentro da capacidade delas de produzir. Terceiro, de fora para dentro. Não há outro jeito, meu amigo, minha amiga. É musculação. Tem que fazer atividade física. Ninguém cresce músculos ficando parado, olhando para a lua esperando. E muito menos só correndo. O que realmente gera o aumento da massa muscular, e isso é positivo para qualquer pessoa. Vamos pensar, a maioria das pessoas tem déficit de quantidade de músculo. Os músculos do nosso corpo, além de serem glândulas, hoje a gente considera o tecido muscular como um tecido glandular de tantas coisas boas que promove, que provoca e que também produz. Então, quanto mais quantidade de músculo em relação à gordura, para nós hoje, seres humanos, que somos quase sempre sedentários, por mais atividade física que fizemos, passamos o resto do dia sentado, mais chances de termos uma vida depois fazendo os exercícios, viajando, caminhando
não sendo sedentários e nem com dificuldades, sem dores, e também que consigamos manter nosso metabolismo basal aumentado. A quantidade de energia que o músculo precisa para se manter vivo é grande. Então nosso metabolismo aumenta, mesmo se eu não fizer nada. Dependendo da quantidade de músculo, se eu estiver parado, eu estou gerando um gasto calórico, um gasto energético maior. Isso a gente chama de metabolismo basal. Então, eu não só dependo de alimentação, não só dependo de ter boa condição hormonal, mas também de executar o exercício que provoque a microlesão naquelas fibras musculares. E esse exercício é a musculação, é o exercício resistido de força para replicar essa fibra muscular. E é muito difícil, tem que ser muito bem feito e de forma intensa mesmo. Por último, qual o momento que esse músculo ele consegue reparar? No repouso. Então, enquanto eu estou fazendo atividade, isso é catabólico, está gerando um gasto, está gerando uma lesão, possivelmente uma lesão, uma inflamação, uma oxidação, que são positivas. E no momento que eu durmo, que eu repouso, que eu descanso, ele tem a possibilidade de se reparar, de se anabolizar, de crescer. Então, a parte do repouso também é fundamental. Vocês podem ver uma situação extremamente complexa. E por isso que muitos tentam e não conseguem. Não há solução mágica. Não adianta só treinar e não descansar e não comer bem. Não adianta só ficar usando uma série de pró-hormonais ou hormônios também. Não. A equação é complicada.